eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus, porque nós estamos aqui para dar início àquela primeira parte da Escola Bíblica Dominical que nós apresentamos sempre aos domingos pela manhã, para antecedendo ao estudo bíblico da Escola Bíblica, que virá daqui a pouco às 10 horas da manhã. E essa parte, nela nós apresentamos aqui algumas informações relacionadas com o assunto da Escola Bíblica, e essas informações vêm até nós através dos vídeos que os irmãos enviam para ali responderem às perguntas relacionadas ao assunto da Escola Bíblica. E nós estamos dando continuidade ao nosso tema, o preparo da igreja para o arrebatamento, e que esse tema está baseado no estudo que estamos fazendo no livro de Apocalipse, mais especificamente as 7 cartas do Apocalipse. E nós estamos hoje baseados no capítulo 3 de Apocalipse, que é a carta dirigida à igreja de Sardes, versículo 1 ao versículo 6. E depois em Mateus capítulo 13, verso 44, a parábola relacionada com a carta a Sardes, que é a parábola do tesouro escondido. Vamos então à primeira pergunta, e a primeira pergunta diz assim: lendo Apocalipse capítulo 3, verso 1, verso 1, letra A, primeira parte, comparado com Apocalipse capítulo 2, verso 1, letra A também, qual a relação do título glorioso do Senhor Jesus em Éfeso e em Sardes? Agora sim, quem vai nos dar essa resposta vai ser o Dilson Ribeiro. Ele é jovem da nossa igreja lá em Manhuaçu, no estado de Minas Gerais. Dilson, a paz do Senhor. Paz do Senhor, irmãos, eu me chamo Dilson Ribeiro, sou de Manhuaçu, irei responder a questão de número 1. Em ambos os textos, a expressão 7 estrelas se repete. As 7 estrelas descritas em Apocalipse 1:20 são como os anjos das 7 igrejas, apontando para o governo do Senhor Jesus. O sentido profético está relacionado que o Senhor Jesus, ele queria trazer de volta a doutrina que foi implantada na igreja de Éfeso, o início da igreja. Ele queria trazê-la de volta para a igreja de Sardes, que foi a igreja onde houve a reforma protestante, e assim trazer de volta o governo do Senhor Jesus nas igrejas. A todos, a paz do Senhor Jesus. Muito bem, Dilson, está muito bem explicado no capítulo 1, verso 20, de Apocalipse, que os anjos são ali representados pelas 7 estrelas, mostrando exatamente essa revelação que você entregou aí, de que Jesus ele tem na sua mão as 7 estrelas, ele tem o controle e o governo sobre as 7 igrejas. Então, os anjos da igreja são referidos em Apocalipse capítulo 1, verso 20, E eles então estão sob o controle da mão do Senhor. Jesus tem o governo da sua igreja. Muito bem colocado na sua resposta. E ele quer trazer de volta em Sardes esse governo dele sobre a igreja. Muito bem colocada a sua resposta, foi muito boa. Obrigado pela sua participação. Muito bem, irmãos, vamos continuar então e vamos para a pergunta número 2. E a pergunta número 2, ela diz assim: lendo Apocalipse capítulo 3, verso 3... os restantes de Tiatira em Sardes receberam a recomendação do Senhor Jesus para se arrependerem das obras imperfeitas de Tiatira. Isto é uma afirmação. A pergunta é: quais são essas obras imperfeitas trazidas de Tiatira? Quem vai nos responder isso é o Mateus Rezende. O Mateus é diácono da nossa igreja em Duque de Caxias, no estado do Rio de Janeiro. Mateus, muito bem-vindo. A paz do Senhor, companheiro. A paz do Senhor. Queremos deixar aqui nossa contribuição à resposta da pergunta de número 2. A recomendação deixada pelo Senhor Jesus para o restante de Tiatira em Sardes era para que eles viessem se arrepender das obras que foram decorrentes da mistura do fermento da mulher nas 3 medidas de trigo, que representam o falso ensino, a prostituição e a idolatria. Amém? A paz do Senhor Jesus. Muito bem colocado, sabe, Mateus, com relação a essa pergunta, porque esta foi exatamente a recomendação do Senhor àquela igreja, que ela se arrependesse das más obras que foram praticadas lá no período de Tiatira, naquele período em que houve a mistura ali do fermento da mulher, ali com as 3 medidas de trigo, que apresentadas ali naquele fermento, o falso ensino, a prostituição e a idolatria. Muito bem colocado na sua resposta. Obrigado, então, pela sua participação. Foi muito boa, viu? Muito bem, irmãos. Vamos continuidade agora. Vamos para a pergunta número 3.
E a pergunta número 3, ela diz assim, vamos ler. Lendo Apocalipse capítulo 3, verso 3, qual a responsabilidade principal dos remanescentes em Sardes quanto ao que haviam recebido e ouvido? Que responsabilidade deles na pergunta número 3? Quem vai responder é o Jonathan. O Jonathan Mussarghi, ele é da nossa igreja lá de Teixeira de Freitas, é nosso diácono ali no estado da Bahia. Jonathan, muito bem-vindo. A paz do Senhor, companheiro. Os irmãos da igreja de Sardes, a palavra fala que são os remanescentes, os restantes que ficaram para morrer. Mas eles tinham uma missão, que era restaurar a doutrina. A palavra que havia sido recebida em Éfeso, a doutrina do sangue que foi vivida ali em Esmirna, nas arenas, nos mártires, e a doutrina da fé, que foi transformada numa fé material em Pérgamo. Então, havia em Sardes a necessidade de restaurar essa doutrina, restaurar esse ensino. E a palavra diz que a fé, ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, em Sardes, havia uma missão, e a missão era voltar às primícias, voltar a doutrina de Éfeso, voltar a viver a doutrina do sangue em Esmirna, voltar a viver a fé genuína que foi perdida em Pérgamo. A todos, a paz do Senhor Jesus. Muito bem, Jonathan. Eles naturalmente eram os remanescentes que estavam para morrer, ou seja, se eles continuassem em Tiatira, realmente eles tinham morrido. Mas eles tinham sobre eles uma grande responsabilidade, que era exatamente de restaurar. A palavra restaurar, ela é apropriada para aqueles remanescentes de Tiatira que agora dão cumprimento ao período profético de Sardes. E eles tinham que restaurar aquilo que tinha sido perdido, a doutrina, que foi vivida, que foi entregue, estabelecida ali em Éfeso, vivida em Esmirna e também naquele período ali de Pérgamo, onde havia ainda os fiéis que terminaram ali, mas havia ainda os fiéis em Pérgamo, que guardaram a palavra do Senhor, guardaram a fé. Então a palavra, o sangue e a fé, muito bem colocado ali na sua resposta. Obrigado pela sua participação, Jonathan. Muito bem, irmãos, dando continuidade agora, nós vamos para a próxima pergunta, a número 4. Vamos à pergunta número 4. E a pergunta número 4 diz o seguinte: lendo Apocalipse, capítulo 3, agora o verso 4, comparado com Apocalipse, capítulo 2, verso 19, por que as últimas obras dos restantes de Tiatira foram mais numerosas do que as primeiras obras? Essa pergunta é muito boa, porque ela vai ser respondida pelo Jorge. O Jorge Camberlin, ele é obreiro da nossa igreja em Natal, no Rio Grande do Norte. Jorge, muito bem-vindo. A paz do Senhor, pode falar então a sua resposta. A paz do Senhor Jesus a todos, irmãos. Respondendo à pergunta de número 4, fala dos pré-reformadores, os fiéis remanescentes ou restantes que vieram de Tiatira, onde as suas últimas obras agradaram o Senhor, pois não contaminaram as suas vestes, ou seja, não se contaminaram com um falso ensino, a falsa doutrina, a prostituição, a idolatria que existia em Tiatira. E assim eles foram achados dignos de andar de branco com o Senhor. Assim como diz a palavra em Apocalipse 2,19, eu conheço as tuas obras e a tua caridade, e o teu serviço, e a tua fé, e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Ainda em Apocalipse 3, verso 4, mas também tens em Sardo algumas pessoas que não contaminaram seus vestidos, e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disto. Louvado seja o Senhor. Amém, Jorge. Realmente, as últimas obras daqueles restantes foram mesmo mais do que as primeiras, porque elas foram feitas por aqueles que foram remanescentes, ou seja, remanescentes fiéis, aqueles que permaneceram firmes, e certamente isso está muito bem relacionado com os pré-reformadores, todos aqueles que lutaram pela palavra de Deus, deram até suas próprias vidas, mas esses sim, as obras deles, que eram as últimas obras de Tiatira, foram maiores do que as primeiras, porque as primeiras obras foram péssimas. As primeiras obras de Tiatira foi um período em que havia muita mistura, muita coisa de fora, então muita infidelidade, Mas depois as últimas obras são aquelas que foram feitas pelos fiéis,
que são os chamados restantes ou remanescentes, aqueles que sobraram ou conseguiram suportar o período ali de Tiatira e chegaram em Sardes como os restantes. Muito bem colocado na sua resposta. Obrigado pela sua participação. Muito bem, irmãos, nós agora vamos entrar na parte da pergunta para as crianças intermediárias e adolescentes. E nós vamos fazer aqui as perguntas e naturalmente, teremos aqui alguns vídeos que vão apresentar respostas, mas ao final desses vídeos nós teremos um grupinho aqui conosco, pessoalmente, para participar também aqui presencialmente da nossa Escola Bíblica Dominical nesta manhã. Mas vamos então, primeiramente, à pergunta para as crianças intermediárias e adolescentes, que é a seguinte: lendo Apocalipse, capítulo 3, verso 5, comparado com Mateus, capítulo 10, verso 32, quais são os benefícios de confessar a Jesus como Salvador? Primeiramente, nós vamos receber um vídeo, vamos ouvir aqui, ou participar aqui de um vídeo com a resposta que vem lá do estado do Amazonas. O estado do Amazonas, a nossa igreja lá em Manaus, o grupo de crianças, intermediários e adolescentes. Depois vamos ao estado de Goiás e um outro vídeo, nós teremos ali o Pedro e o Davi, lá de Novo Gama, no estado de Goiás, que vão dar uma resposta. Ali temos também do estado do Pará, nós temos o Lucas e Mariana, que são intermediários da nossa igreja lá em Tailândia. Então, primeiro, estado do Pará, segundo, Amazonas, terceiro, Goiás, e depois nós iremos então apresentar aqui o nosso grupo que estará presencialmente participando da nossa Escola Bíblica. Vamos primeiramente aos 3 vídeos em sequência. Pai do Senhor, irmãos, o Lucas mais a Mariana vai responder a pergunta para crianças, intermediários e adolescentes. Lendo Apocalipse, capítulo 3, verso 5, comparado com Mateus, capítulo 10, verso 32, quais são os benefícios de confessar a Jesus como Salvador? Ser vestido de vestes brancas, ter o nome escrito no livro da vida, ser confirmado diante do Pai e dos seus anjos. Amém. A paz do Senhor Jesus. Ser vestido de vestes brancas, ter o nome escrito no livro da vida, ser confirmado pelo Pai e seus anjos. A paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus, irmãos. Pergunta para crianças, intermediários e adolescentes. Lendo Apocalipse, capítulo 3, versículo 5, comparado com Mateus, capítulo 10, versículo 32, quais são os benefícios de confessar a Jesus como Salvador? Ser vestido de vestes brancas e ter o nome escrito no livro da vida. Os benefícios de confessar Jesus como único Salvador são andar com Ele, ter as vestes de salvação, ter o nome escrito no livro da vida e ter seu nome confessado a Deus Pai e aos seus anjos e ter uma vida eterna. A paz do Senhor Jesus, irmãos! Muito bem, nós estamos aqui agora com o grupo de adolescentes e o intermediário das igrejas que estão participando conosco aqui da nossa Escola Bíblica Dominical. E eu quero cumprimentar primeiramente aqui o Heitor. Heitor pertence à igreja de Santa Lúcia. A paz do Senhor, Heitor. A paz do Senhor. Nós temos também a Sara, que pertence à igreja de Praia do Canto. A paz do Senhor, Sara. A paz do Senhor. Nós temos também o Gabriel, que pertence à igreja de Barro Vermelho. A paz do Senhor, Gabriel. A paz do Senhor. Muito bem, vamos formular então a pergunta. E a pergunta diz assim: lendo Apocalipse capítulo 3, verso 5, comparado com Mateus capítulo 10, verso 32, quais são os benefícios de confessar a Jesus como Salvador? Vou dirigir a pergunta a Sara. Ser vestido de vestes brancas e andar de branco com Jesus, ter o nome confessado por Jesus diante do Pai e dos seus anjos e ter o nome escrito no livro da vida. Muito bem, vamos ler então Mateus capítulo 10, versículo 32. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Agora vamos ler ainda Apocalipse, no capítulo 3, versículo 5. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei seu nome diante de meu Pai e diante de todos os seus anjos. A paz do Senhor Jesus. Amém, Pedro. Amém, Davi. Muito bem, a paz do Senhor para vocês. Que maravilha. Realmente, a resposta foi muito segura, a primeira resposta, né? Ser vestido de vestes brancas, ter o nome escrito no livro da vida e ser confirmado diante do Pai e dos seus anjos. Diante de Deus, né, Pai, e diante dos seus anjos. Muito boa ali
também a outra resposta que foi dada, né, pelo nosso irmão, é o Davi e o Pedro, né? E também ali a menção ali ao texto bíblico. Muito bom, glória a Deus. Também temos a resposta do Amazonas, nosso grupinho ali, a menina respondendo, né, a irmã respondendo. Depois o irmão também deu uma resposta, né? Ser vestido de vestes brancas e ter o nome escrito no livro da vida. E depois a irmã, possivelmente intermediária, ela disse ser confirmado diante do Pai e dos seus anjos. Muito boa essa palavra confirmado, né? Também a Mariana e o Lucas, que boa resposta de vocês lá do estado do Pará, né? Ser vestido de vestes brancas, ter o nome escrito no livro da vida e ser confirmado diante do Pai e dos seus anjos. Muito bem colocado na resposta, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Muito bem, irmãos, a pergunta para o grupo de acessibilidade é a seguinte. Diz assim a pergunta número 6. Lendo Apocalipse capítulo 3, verso 5, comparado com Mateus capítulo 10, verso 32, quais são as coisas boas que acontecem quando confessamos Jesus como nosso Salvador? A pergunta aqui está feita de uma forma a facilitar o entendimento dos nossos irmãos do grupo de acessibilidade. E primeiramente, nós vamos ouvir o Estevão. O Estevão Soares é um adolescente da nossa igreja em Santa Bárbara, no estado de Minas Gerais. E logo depois, ainda em Minas Gerais, nós vamos para a igreja de Ponte Nova. Lá em Ponte Nova, o jovem Emerson, ele vai dar também uma resposta muito boa à nossa pergunta. E quem vencer será vestido de vestes brancas e não terá um nome riscado no livro da vida, e Senhor Jesus irá confessar nossos nomes diante de seu Pai e seus anjos. A paz do Senhor Jesus. Para acessibilidades. Lendo Apocalipse capítulo 3, verso 5, comparado com Mateus capítulo 10, verso 32, quais são as coisas boas que acontecem quando confessamos Jesus como nosso Salvador? Emerson, recebemos vestes brancas e o nosso nome fica escrito no livro da vida. Amém? A paz do Senhor Jesus. Muito bem, Emerson, gostei do seu gesto acompanhando aí a resposta e mostrando através do seu gesto o seu entendimento do assunto, a sua participação na escola bíblica, e fiquei muito feliz disso. Você ouviu bem a pergunta e a professora ao lado te auxiliou na resposta e você pôde ter uma boa participação na resposta à pergunta. Muito obrigado então, Emerson, pela sua participação. Também o Estevão respondeu muito bem, Estevão. E quem vencer será vestido de vestes brancas, não terá o seu nome riscado do livro da Bíblia, isso mesmo, do livro da vida. E o Senhor Jesus irá confessar os nossos nomes diante do seu Pai e dos seus anjos. Resposta bem completa e muito boa a sua participação. Muito obrigado então, Estevão, pela sua participação também. Glória a Jesus. Muito bem, irmãos, nós não terminamos ainda porque vamos agora apresentar a outra classe, que é a classe de crianças de 0 a 3 anos de idade, mais irmãs gestantes. Essa classe é a nossa classe que nós chamamos de classe dos bebês. E nós vamos ter aqui um primeiro bebê que vai dar uma resposta da pergunta, que se trata da Manuela. Manuela, ela é lá de Goiânia, no estado de Goiás. Ela vai receber ali a pergunta, vai estar ali lendo o seu livrinho de história, né? De historinha da Bíblia, da EBD. E depois vamos a Pernambuco, lá no estado de Pernambuco, na cidade de Cabo de Santo Agostinho, onde o Emanuel Bezerra irá nos dar também outra resposta. Maravilha, vamos então. Manuela, vamos aprender a pergunta da Escola Bíblica Dominical desta semana? Vamos? Olha só, lendo Apocalipse no capítulo 3, verso 5, comparado com Mateus capítulo 10, verso 32, quais são os benefícios de confessar Jesus como Salvador? Vamos aqui aprender então com o papai? Mateus 10, 32 diz assim: portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. E isso, Apocalipse 3:5 diz: o que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e eu confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos anjos.
Filha, o que nos diz a palavra, o ensino? Que diante do Senhor, ao anunciarmos o evangelho eterno, o Senhor, Ele acrescenta em nós o galardão. O que é isso? Que nós recebemos vestes brancas de salvação, o nosso nome, ele é escrito no livro da vida, somos confessados e confirmados diante de Deus, o nosso Pai, e de seus anjos. Amém, Manuela? Amém. A paz do Senhor Jesus. Amém. A paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus. Lendo Apocalipse, capítulo 3, verso 5, comparado com Mateus, capítulo 10, verso 32, quais são os benefícios de confessar a Jesus como Salvador? A resposta de Manuel. Ser vestido, veste brancas, seu nome, livro da vida, confirmado diante do Pai e de seus anjos. Paz do Senhor Jesus. Paz do Senhor Jesus. Amém, Emanuel. Muito bem respondida a pergunta feita pela mamãe. Que maravilha, ali com a sua Bíblia infantil nas mãos, né? Uma Bíblia infantil nas mãos, que maravilha. E ele ali ainda pronunciando as palavras, está aprendendo agora a falar, que maravilha, né? Que Jesus, então, né? Ele nos veste de branco e o nome escrito no livro da vida e confirmado diante do Pai e seus anjos. Que maravilha, mesmo assim, balbuciando ainda, mas já dando resposta segura da nossa pergunta. E também a Manuela, que maravilha, Manuela, segurando aí o livrinho de historinha da EBD, né? As historinhas da EBD. E que bênção, né? A forma de você acompanhar ali as palavras do papai, né? Os seus gestinhos ali, as suas palavras pronunciadas ali na linguagem do bebê, né? Aquela linguagem que a gente sabe, só as mães e os pais conhecem, mas Jesus também conhece essa linguagem. Que coisa maravilhosa, os nossos bebês participando da nossa escola bíblica. Louvado seja o nome do Senhor. Muito bem, irmãos, assim encerrando essa primeira parte da Escola Bíblica Dominical que nós apresentamos até aqui, nós então te recomendamos que daqui a pouco você permaneça no nosso canal de YouTube para participar do conteúdo doutrinário da Escola Bíblica, onde será transmitido o ensino da Escola Bíblica hoje e será de grande proveito para a vida espiritual de cada um que estiver ali participando. Então eu te aguardo lá daqui a pouco. Até lá e a paz do Senhor Jesus.